Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma série de videoaulas aqui no nosso canal no YouTube. Talvez vocês já me conheçam por terem lido algum dos livros de minha autoria. Eu sou autor de mais de 50 livros na área de informática, ou através do meu site, juliobatiste.com.br. Lá no site tem muito material gratuito e também uma loja virtual com livros, cursos online, e-books e videoaulas. Trago para vocês agora mais uma série com 180 lições ou mais. Eu vou ir gravando o que eu imaginei à medida que o tempo me permite. Vou gravando e disponibilizando os vídeos aqui no canal do YouTube. Uma série de 180 ou mais lições sobre Excel avançado, análise de dados com Excel, tabelas dinâmicas, macros e programação VBA. Sempre vou focar em exemplos práticos, passo a passo, e algo que possa ser útil no dia a dia de vocês. Se vocês quiserem um curso completo de Excel, do básico ao profissional, incluindo macros e programação VBA, eu recomendo este livro aqui de minha autoria. Ele vem com 13 bônus, incluindo videoaulas de VBA, de dashboard, de fórmulas e funções no Excel. Um livro bem completo e bem detalhado. Todos os detalhes sobre esse livro estão aqui, nesse endereço. Tá? Vamos então a mais uma lição dessa nossa série e desejo a todos um excelente estudo. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês o primeiro vídeo desse módulo 3, desse nosso curso de Excel avançado, macros e introdução ao VBA. Nesse módulo 3 nós vamos trabalhar basicamente com tabelas dinâmicas e gráficos dinâmicos. Isso vai ser o assunto que vai dominar todo o módulo. Esse recurso de tabela dinâmicas é um dos recursos avançados muito fáceis de usar e absurdamente úteis. Às vezes eu vejo as pessoas fazendo fórmulas, calculando, às vezes até tentando usar o VBA para fazer consolidações, coisas que a tabela dinâmica faz de uma maneira quase automática, muito fácil. Vocês vão ver, eu vou fazer vários exemplos e exercícios com vocês ao longo deste módulo. Vocês vão ver o quão fácil é utilizar esse recurso. E aí você pode perguntar, Júlio, mas por que então muitas pessoas não utilizam esse recurso? Simples, por não conhecerem o recurso. E isso nós vamos, você não vai mais ter essa desculpa depois de acompanhar as lições desse módulo. Você vai dominar bastante o uso de tabelas e gráficos dinâmicos, ok? Vamos inicialmente fazer uma pequena introdução sobre o assunto, e a partir da próxima lição ainda vai ser uma lição teórica, onde eu vou apresentar os elementos que compõem a tabela dinâmica. É importante essa lição teórica porque mudou um pouco em relação às versões anteriores do Excel. Então, e a partir da lição 3 deste módulo, aí sim nós vamos começar a criar nossas tabelas dinâmicas. Neste módulo nós aprenderemos a trabalhar com tabelas dinâmicas e gráficos dinâmicos. Isso é uma ferramenta muito poderosa, e o que eu já falei antes, de fácil, eu até deveria ter escrito aqui, e de muito fácil utilização. É fácil trabalhar com tabelas dinâmicas depois que você entende quais os elementos que compõem uma tabela dinâmica e como trabalhar com esses elementos. Então ela é uma ferramenta muito poderosa para análise de dados e tomada de decisão. Quando você tem lá uma lista bruta de dados, que a gente chama, que é simplesmente uma tabela no Excel, uma listagem de dados, essa listagem não te dá grandes informações. Agora você pega lá uma listagem com 100 mil pedidos do ano passado, e aí pega e consolida esses pedidos por vendedor, por exemplo. Opa, aí você já consegue ter uma visão por que o melhor vendedor vende quase 5 vezes mais do que o pior vendedor. O que está acontecendo? Ou você faz uma consolidação de vendas por categoria e por produtos. Opa, mas 90% das minhas vendas aqui estão nessa categoria, ou em duas categorias diferentes. Então vou focar minha publicidade, minha divulgação, o esforço da equipe de vendas nessas categorias aqui que estão vendendo mais, ou por que algumas categorias que deveriam vender mais não estão vendendo, enfim. A partir do momento que você usa uma tabela dinâmica para consolidar, para cruzar informações, aí você começa a ter informações realmente úteis e informações que vão te ajudar na tomada de decisões na sua empresa. Também já falei antes, a pouca utilização por parte dos usuários das tabelas e gráficos dinâmicos é por falta de conhecimento de como utilizar esse recurso.
As tabelas dinâmicas do Excel 2010 também são conhecidas como Pivot Tables. Tá? A tabela dinâmica é uma tabela interativa. Você pode usar para resumir rápida e facilmente grandes quantidades de dados. Você pode girar suas linhas e colunas para ver resumos diferentes dos dados de origem, filtrar os dados por meio de exibição de páginas diferentes ou exibir os detalhes de áreas de interesse muito facilmente. Nós vamos ver isso aqui tudo através dos exemplos práticos. Vamos considerar um exemplo da figura do próximo slide. Nós temos aqui o que a gente chama de listagem bruta, tá? Que é simplesmente uma listagem de vendas por produto por trimestre. E aqui do lado foi criada uma tabela dinâmica onde ele totaliza o valor total por categoria, por trimestre e o total geral. Aqui é uma tabela dinâmica com informações bem mais úteis. Os dados de origem estão na lista da esquerda, chamada listagem bruta, pura. Nesse exemplo são exibidos os totais de vendas trimestrais por produto e filtrados por uma determinada categoria. Isso na tabela dinâmica. Tabela dinâmica aqui vocês vejam que nós filtramos para a categoria esportes. Na tabela dinâmica eu posso filtrar, por exemplo, aqui na lista trimestre, posso abrir a lista, filtrar só para um trimestre, ele já atualiza aqui, filtrar para uma categoria, ele atualiza aqui, ou posso arrastar e colocar um outro, ao invés de trimestre eu poderia colocar por vendedor, aí ele teria o total de vendas por vendedor, por cliente, isso tudo arrastando campos e aplicando filtros. Não se preocupem em como fazer isso, eu sei que vocês já devem estar curiosos, mas como é que se faz isso? Calma que a gente vai ter todas as lições do módulo, que eu estou apenas apresentando o recurso. Por exemplo, na figura estão sendo exibidos os totais para a categoria esporte, aqui, a qual tem os produtos golfe e tênis, bem como o total geral para essa categoria. Total de vendas por produto da categoria e o total geral. Poderíamos selecionar outra categoria na listinha de categorias aqui. E o Excel rapidamente, facilmente filtraria apenas os produtos da nova categoria que eu selecionei e recalcularia os totais gerais. Outra coisa que você pode fazer, quando tem um total sendo exibido, se você der um clique duplo nele, ele vai mostrar a listagem dos itens que compõem esse total. Por exemplo, se eu desse um clique duplo aqui em 7.930, ele ia exibir a listagem dos pedidos das vendas para a categoria, para o produto golfe no terceiro trimestre. Se eu desse um clique aqui, ele ia exibir a listagem das vendas para golfe nos 2 trimestres, que é a soma geral aqui. Então isso também facilita, tem um número lá que você está desconfiado, uma coisa, vamos ver se realmente, quais os itens individuais que compõem esse total aqui. Isso tudo a tabela dinâmica nos permite. Esse é apenas um pequeno exemplo dos relatórios dinâmicos que podem ser construídos com o uso de tabelas dinâmicas. Nas próximas lições veremos exemplos práticos sobre a criação e uso de tabelas dinâmicas. Além das tabelas dinâmicas, nós também vamos aprender a criar, configurar, formatar e a utilizar os gráficos dinâmicos. Quando devemos utilizar o recurso de tabelas dinâmicas? Você deve utilizar o recurso de tabelas dinâmicas, por exemplo, quando você deseja comparar totais relacionados, especialmente quando você tiver uma longa lista de valores a serem resumidos e totalizados, e desejar comparar vários resultados, com base em diferentes critérios de filtragem, de uma maneira rápida, prática e dinâmica. Por exemplo, você tem uma lista de pedidos lá, 20 mil, 50 mil, 100 mil pedidos, e aí, só que aí é a listagem bruta, a listagem pura, como eu disse, e você quer começar a gerar alguns totais para comparar. Total de vendas por funcionário por trimestre do ano, total de vendas por categoria, por produto, por trimestre, quer filtrar somente determinadas categorias, determinados produtos, enfim, você quer começar a brincar com os dados para obter informações que possam ser úteis para a tomada de decisão no seu negócio. Com este recurso podemos facilmente, eu até deveria ter escrito muito facilmente, fazer com que o Excel 2010 faça a classificação, subtotalização e totalização dos resultados com base em diferentes critérios de pesquisa e ordenação. No exemplo da figura do slide anterior, você pode facilmente ver como as vendas de artigos de golfe no terceiro trimestre na célula F5 superaram as vendas para outro esporte ao trimestre. Então aqui, ó, na célula F5, como essas vendas superaram
o total de vendas de outros trimestres e de outros produtos para essa mesma categoria. Então você poderia analisar o que houve nesse trimestre. Foi uma promoção que nós fizemos, foi o trabalho especial de um determinado vendedor e assim por diante. Como o relatório de tabela dinâmica é interativo, você ou outros usuários podem alterar a exibição dos dados para ver mais detalhes ou calcular resumos diferentes. Isso que é o dinâmico da tabela. Você tem ela ali, tem resultados, você vai lá, abre uma listinha, aplica um filtro diferente e dinamicamente ele já recalcula tudo. Conforme veremos em uma das lições práticas mais adiante nesse módulo, a criação de uma tabela dinâmica no Excel 2010 é um processo absurdamente simples. Você tem uma lista de dados, seleciona ela, pede para criar a tabela dinâmica e começa a arrastar campos para criar a tabela dinâmica. Após ter criado uma tabela dinâmica, podemos utilizar a barra de ferramentas da tabela dinâmica para organizar, formatar os dados que são apresentados de acordo com nossas necessidades. Também vamos aprender a usar esses recursos todos. Você também pode exibir uma tabela dinâmica no formato recuado para visualizar todos os valores de resumo do mesmo tipo em uma coluna. Ou seja, ocultar algumas colunas para ter só os totais para fazer uma análise ou criar um gráfico com base nisso. Você pode criar gráficos dinâmicos para visualizar os dados graficamente. Você também pode tornar uma tabela dinâmica disponível na web usando uma lista de tabela dinâmica em uma página da web. Quando você publica uma tabela dinâmica do Excel 2010 em uma lista de tabela dinâmica, outras pessoas vão poder visualizar e interagir com os dados usando um navegador. Você pode publicar lá no seu site ou na intranet da empresa, passar o endereço para os usuários, eles vão poder acessar e alterar os filtros, eles não vão poder alterar a tabela dinâmica para calcular, para modificar a estrutura dela, isso dentro do Excel. Mas você pode criar um relatório lá que interessa, por exemplo, a todos os gerentes e mandar esse relatório, essa tabela dinâmica para o site da intranet da empresa e mandar um e-mail com o endereço para eles. Eles podem acessar, aplicar filtros e trabalhar com essa análise de dados. Ou seja, são muitas possibilidades com o uso de tabelas e gráficos dinâmicos. Como criar uma tabela dinâmica? Nós vamos aprender na prática nas próximas lições, mas só adiantando um pouco, para criar uma tabela dinâmica, nós usamos o assistente de tabela e gráfico dinâmico. Ele é um guia para nós, vai passo a passo, para especificar onde estão os dados de origem que vamos analisar e criar a estrutura da tabela dinâmica. E por isso que vai ter a próxima lição, a lição 2, que vai ser teórica, para vocês entenderem os elementos que compõem a tabela dinâmica. Entendido esses elementos, tudo fica mais fácil. Depois de criada a tabela dinâmica, você pode usar a barra de ferramentas de tabela dinâmica para organizar e formatar os dados de acordo com as suas necessidades. Nas lições desse módulo, nós aprenderemos a criar tabelas dinâmicas a partir de dados de fontes externas, como por exemplo, dados em um banco de dados do Access. No módulo 2 foram apresentadas informações detalhadas e exemplos sobre como acessar dados externos, inclusive utilizando o MS Query para definir critérios de pesquisa, fazer cálculos e definir parâmetros. Então, no módulo 2 você aprendeu tudo sobre o MS Query, como ir lá num banco de dados do Access, até aplicar filtros, selecionar as colunas que você quer e trazer os dados para dentro do Excel. Depois que trouxe ali para dentro do Excel, aí você pode, em cima desses dados que foram retornados, criar a tabela dinâmica ou o gráfico dinâmico para fazer análises e poder tomar decisões. Vamos lá então, pessoal. Dominar tabelas dinâmicas e gráficos dinâmicos no Excel através de exemplos práticos. Passo a passo? Vamos, isso vai ser o assunto do módulo inteiro. Ao longo das 20 lições desse módulo, nós vamos só tratar de tabelas e gráficos dinâmicos. Valeu? Obrigado por terem me acompanhado nessa primeira lição do módulo 3. Espero que tenha já começado a despertar a curiosidade de vocês, que tenha trazido informações úteis e até a próxima lição. Vamos lá, estudar e dominar tabelas e gráficos dinâmicos. Valeu! Muito bem, agradeço por vocês terem assistido esta lição, este vídeo até o final e mais uma vez reforço a indicação para quem quiser um curso completo, prático, passo a passo e baseado em exemplos práticos e úteis de Excel. Você pode ser completamente iniciante no Excel, você vai ir do não sei nada de Excel até dominar macros e programação VBA.
eu recomendo este livro aqui de minha autoria, que é o Excel Aprenda com Júlio Batiste, Excel 2010 curso completo. Ele aplica-se ao Excel 2010, ao Excel 2013 e ao Excel 2016 integralmente. Além dele estar com preço promocional com um bom desconto, quando você compra por esse endereço aqui, você ainda ganha 13 bônus. Que bônus são esses? Então aqui na tela a listagem dos bônus. São diversas videoaulas, incluindo videoaulas sobre fórmulas e funções avançadas, videoaulas de macros e programação VBA, videoaulas de tabela dinâmica, dashboards, enfim. Tem muita coisa legal aí para vocês aproveitarem ao comprar esse livro. Você recebe o livro pelos correios e os bônus são liberados via download. Esse livro é um tijolão com 1537 páginas. Então fica a dica aí para quem quiser um curso realmente completo de Excel, tá? Nesse endereço aqui é que você pode comprar o livro com 50% de desconto e ainda receber esses 13 bônus valiosos, tá legal? Valeu! Então, mais uma vez agradeço por ter acompanhado o vídeo até o final. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, é só clicar no botão inscrever-se. Se você gostou do vídeo, ao fazer a inscrição você recebe um e-mail avisando sempre que novos vídeos são publicados. Então você não perde nada de novidade aqui do nosso canal. Se tiver alguma dúvida, sugestão, comentário, crítica, elogio, por favor usem o campo de comentários que está abaixo do vídeo. Pode demorar um pouquinho, porque são milhares de comentários que a gente recebe semanalmente, mas eu mesmo respondo todos pessoalmente. É muito importante você deixar o seu comentário, sua dúvida, crítica, elogio, sugestão, etc. E não esqueça de me ajudar na divulgação deste conteúdo gratuito, desta série de videoaulas. Para fazer isso é só vocês indicarem, compartilharem o vídeo nas redes sociais de vocês, né? Facebook, Twitter, Google+, YouTube, e-mail, Instagram, e repassar via e-mail também o link de acesso ao vídeo que está aí na barra de endereço do teu navegador, para amigos, colegas e conhecidos que vocês saibam que possam ter interesse nesse assunto que é Excel avançado e VBA. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais eu me empolgo e mais lições eu trago aqui para vocês. Valeu, meu muito obrigado e até a nossa próxima lição.